Dá, né? Assim, tudo dá, né? Dá. Pegando esse gancho aí, cara, e como que é a vida de mestre profissional? Então, putz, cara, ó, o legal é que é o seguinte, eu não lembro exatamente como aconteceu a entrada, assim, do porquê que de repente eu me vi mestrando profissionalmente, né? Então, assim, eu conheço a Torre do Dragão desde do início dela, porque eu e o Henrique a gente já se conhecia antes, essa história a gente sempre conta, né? Porque a gente trabalhou junto numa escola de música. Certo. E a gente só falava de música, até então eu já jogava RPG, mas o Henrique ainda não. E eu tava naquele interlúdio do RPG que eu contei aqui, né? Então eu tava bem tava bem na época da quarta edição do D&D. E eu não digo que é por causa da quarta edição, mas é por causa do lance da música e tal, e tava dando aula, e tava tocando em lugares e tal, então acabou o RPG ficou em segundo plano. Só que passou um tempinho assim, a gente criou Caixinha Quântica e a Torre criou a Torre do Dragão, eles criaram a Torre do Dragão ao mesmo tempo. E o que aconteceu foi que quando o D&D entrou no Brasil, teve um evento aqui num museu aqui em São Paulo que chama Museu de Imagem e Som pela Galápagos, que hoje já nem tá mais com eles, né? Foi o que você falou que você ficou irritado que saiu e tal. Tá com a É, Wizards agora. Taca Wizards. E foi um puto evento gostoso, foi legal também, foi todo mundo, tal, foi quase que assim, as mesmas pessoas que você encontra no DOF nesse evento, né? E aí eu encontrei o Henrique lá, ele entrou, tal, não sei o que, eu já tinha visto esse, a gente até então se conhecia da música. E eu tava tomando um hidromel ali. E o Henrique falou: Ó, JP, que legal que você tá aqui, o que você veio fazer? Você veio almoçar, tal? Porque tinha um restaurante ali. E ele não imaginou que eu tinha ido jogar RPG, não passou pela cabeça dele, mas eles já estavam indo como Torre do Dragão pra ouvir as palestras. Acho que o Shimu deu palestra, então eles foram ouvir, foram aprender, tal. Faz tempo, isso faz anos já. Eu falei, não, vim jogar RPG. Aí, caralho, você joga RPG? Eu também, cara. Eu falei, não, eu jogo. Cara, como que a gente nunca soube? Então foi um bagulho muito louco, assim, que a gente já se conhecia. Nunca falamos disso na vida. E de repente nasceu. Só que eles tinham os mestres deles lá, e a gente criava conteúdo junto, eu pelo podcast, e quando eu mestrava pra gente jogar, a gente jogou muito, assim, se divertindo, né? Chegava carnaval, às vezes a gente encontrava pra jogar, né? Essas coisas assim de nerd, né? Que gosta de ficar jogando no feriado. E aí, não sei o que aconteceu, cara. Foi passando os anos, eles foram evoluindo pra caramba, né, do que eles estão se tornando e que eles são hoje, né? Que é uma empresa competente pra cacete tanto de eventos quanto de oferta de mesas de RPG profissional. E aí eu acho que eu comecei mestrando em evento. Acho que eles precisaram, né, de mestre. Teve um evento de old school, a RPG old school, acho que foi o primeiro, né? Como eu sempre joguei old school, eu levei lá um. Foi eu, Bruno Cobb e o Henrique que a gente mestrou. E aí eu acho que eu mestrei um Hexcrawl, uma coisa bem old school mesmo e tal. E eu não sei, eu não lembro quando fechou a primeira mesa, cara. Aí de repente fechou uma, aí teve umas que não vingou, depois vingou. Agora tá bem consistente minhas mesas, eu não consigo, ele nem abre mais, porque eu não consigo pegar, só consigo pegar se tiver desistência. E e aí eu me vi mestrando profissional, cara, só que acho que depois de 2 ou 3 anos de Torre do Dragão que a gente se conhece. Então, sei lá, foi uma coisa meio orgânica assim, e tem virado bem. Caramba, velho. Ah, foi acontecendo então, né? Foi acontecendo essa história é muito curiosa, né? Mas, Essa história nossa. tipo, a galera vê ainda com preconceito essas coisas de mestre profissional. O cara fala, pô, eu vou ter que pagar pro cara mestrar, que não sei o quê. Não é profissão coisa nenhuma. Ou Eu acho, você não passou eu por acho. isso? Eu não passei por isso. Que as minhas mesas já vinham com interesse, já fechavam e eu já ia lá, mestrava e pegava o dinheirinho e pronto. Agora, é, eu não acho que tá totalmente assim, não. Acho que deve ter, eu não sei, o Henrique deve sofrer alguma coisa assim no sentido de procura de mesa e quando ele passa o preço, as pessoas. Acho que ele já comentou até. Ah, mas tem que pagar? Não, então não. Então acho que tem sim um pouco, mas isso tem melhorado. Isso tem melhorado muito porque muitas pessoas já fizeram conteúdo sobre isso.
Tem vários caras que são muito bons, que mestraram profissionalmente e mestram também, que fazem conteúdo nos canais deles, né? Tipo, Thiago Lefundes. E aí é um deles, a gente chamou ele também pra falar de RPG profissional. Então todo mundo foi falando muito disso, foi abrindo mais um pouco o mercado, né? Porque tinha essa impressão sim, Léo, não sei porquê, cara. É que nem eu e o Henrique a gente brincava disso, porque a gente fomos músicos muitos anos e a gente brincava. O RPG é a mesma coisa, né? Que o cara fala assim: o que você é? Sou músico. Ah, mas você trabalha com o quê? Como se músico fosse uma parte e você tivesse que ter um outro emprego para poder trabalhar. Porque as pessoas já vêm na cabeça que música não é trabalho. Com músicos já passou por isso, então. Já passei, porra, pra cacete. Isso aí era muito, muito. Oferecer batata frita pra tocar. Ah, pega uma porção de batata aqui e uma coca, você toca. Não, falei, não, você tá louco. No Brasil tem muito disso ainda. Porque a pessoa associa, você vê isso de uma sociedade conservadora, né? Muitos anos de conservadorismo. Se você for parar pra pensar, o Brasil é o último país do mundo a libertar os escravos. Então você tem uma cabeça, uma mentalidade na sociedade de que emprego é aquele trabalho que você tem que sofrer. Que você tem que sempre voltar cansado. Sempre. Nossa, mas você toca, não é emprego. Nossa, mas você mestra RPG, não é emprego. Não, o que é isso, cara? Você não se mestra. Eu jogo aqui com os meus amigos sempre. Não, cara, nada contra. Uma coisa não exclui a outra. Você pode jogar com seus amigos 20 anos na sua mesa, de boa, tranquilo. Só que tem gente que quer entrar no hobby e não sabe como. E aí a pessoa pode sim, se existe demanda, é lei da oferta e da procura, né? Tem demanda. Então, e o mestre se prepara. Eu tenho que me preparar, cara, toda semana. Hoje, saindo daqui, eu vou ler uma aventura que eu vou mestrar na quinta. Então você tem que se preparar. Não tem jeito, é um trabalho, né? Então é uma preparação do mestre profissional, ela é cuidadosa, né? Não é assim. Vou combinar de jogar com você aí, ô Léo, São José. A gente vai tomar cerveja, vai ficar conversando, vai jogar, vai ser divertido? Vai, é diferente, né? Não preciso estar tão preparado assim. Se você falar, Léo, peraí que eu vou fazer um negócio aqui, cara, você vai falar, não, beleza. Porque a gente já se conhece, agora você tá numa mesa de 5 pagantes, o cara quer excelência. Se for online, o som tem que estar bom, né? Você tem que ter um equipamento bom aqui, né? Tipo, eu uso esse aqui para mestrar, ó. Esse aqui é que eu uso para gravar podcast. Então você tem que estar com equipamento bom, tem que ter coisas, tem que ter recursos, tem que ter repertório. Essa é a diferença que eu vejo um pouco assim. Mas é divertido do mesmo jeito, porque na hora que você está mestrando, você está se divertindo, sim. E você chega a perguntar para as pessoas mais ou menos do jeito que elas querem. Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de Dark Fantasy. Então, às vezes, eu dou uma peladinha com o gore, eu confesso, nas minhas narrações. Mas tem gente que não gosta. Você chega a fazer uma entrevista com os jogadores. Sim, a gente faz uma puta sessão zero, porque é uma coisa muito séria. Tem muita gente que tem fobia, né? Tem muita gente, a gente passa as regras, né? Na sessão zero a gente fala tudo isso. Pessoal, se eu estiver fazendo uma narração que esteja incomodando você de qualquer maneira que seja, e você não precisa nem falar o que é. Você só levanta a mão, eu vou ver. Se for vídeo, avisa, né? Mas se for presencial, levanta a mão. Eu vou ver, não vou perguntar o que é, o porquê ou nada. Isso é da pessoa, né? Ela pode querer falar ou não. Às vezes a pessoa fala fobia também. Ah, tem fobia de aranha. Eu vou e volto a narração de outra maneira. Tá? Então tem toda uma preparação da sessão zero de como que vai ser. Por exemplo, Tolkien, pessoal, vai ser assim. Vocês já são heróis, não tem muito alinhamento, né? No Tolkien, os personagens são heróis. Né? Você pega lá Legolas, Aragorn, Gimli, eles são heróis. Eles não têm alinhamento chaotic evil, chaotic good. Não tem isso. Então eu explico isso, né? Para as pessoas não falarem, quero fazer um elfo meio mal, meio louco, tal. Existe, mas não é a premissa do jogo Senhor dos Anéis, porque você está jogando uma aventura da Terra-média de Senhor dos Anéis, né? Baseado em livros e em filmes. Então a gente faz uma puta sessão zero pra deixar claras as coisas, tal, e ver se, por exemplo, tem mesa de The One Ring que se a pessoa tem, né, fobia à aranha, por exemplo, eu não posso colocar, eu não vou colocar aranha.
E você sabe que no Senhor dos Anéis tem aranha pra caramba, né? Tem, Tem a então. Aracna, tem as aranhas na Floresta das Trevas, né? Tem as aranhas que o Bilbo enfrentou, então... Mas eu não coloco, porque a pessoa tem fobia, então eu troco por orc, qual que é o problema? Então tudo é orc, ué. Vou fazer a pessoa ter medo na mesa? Acionar um gatilho? Não. Então, tem uma conversa prévia muito legal e fica tudo às claras, né? Então, tem esse lance aí do profissional, né? Bom, aí, ó, quem quiser, pega as dicas aí. Quem quiser ser mestre profissional, a importância da sessão zero. É, eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso, mas se eu não fiz, eu vou fazer. É sobre isso daí, porque a sessão zero é muito importante mesmo, cara. Eu fiz também, eu mestrei uma. É. Fiz uma mesa profissional de 3DT. E eu fiz as mesmas perguntas, tal, não sei o que. E a menina, eu mestrei uma aventura oficial, que é o Disco dos Três. Só que eu ia dar uma pelada, né? Eu ia deixar mais dark um pouquinho. Pra dar mais Uhum. intensidade. Não pro gore, mas é pra deixar mais intenso mesmo. A menina tem medo. Então, tipo, a menina tem medo de fantasma, a menina tem medo de não sei o que. Tipo, medo, medo, medo mesmo. Eu falei, então tá bom. Então, na hora que eles É. chegarem no covil, eu vou ter que tirar os fantasmas, eu vou ter que tirar tudo que é paranormal e só deixar monstrinho, tipo zumbi, a múmia que tem lá. Mas a parte dos espíritos, que os espíritos ficam girando assim, e uns atacam, outros não. Eu tive que tirar tudo da mesa. Tive que tirar tudo da Tá aventura. certo. É importante a sessão zero, né, cara? Tem que É. ter, assim, total. A mesma coisa que eu dou o mesmo exemplo. Se for jogar aí, a gente combinar de jogar junto com você, que a gente ia lá na taverna, não precisa, já chega jogando, né? É um evento, né? É uma one shot. Mas até nesses eventos, se tiver uma pessoa desconhecida na mesa, é legal perguntar, né? Mesmo que tenha, por exemplo, você, a gente se conhece, mas tem duas pessoas que estão lá a primeira vez. Como já teve, né? Teve, nas mesas, era meio assim lá no Carlos, né? As pessoas jogando a primeira vez e a gente que já joga há muito tempo se divertindo e tal. Então é bom sempre perguntar, mesmo que não tenha sessão zero no começo da aventura, faz essas perguntas aí. Alguém tem uma fobia, alguém tem um gatilho, alguém que tem algum assunto sensível. é, e aí não precisa falar, se tiver, às vezes a pessoa não quer falar também, se não é obrigada a falar, levanta a mão, vamos combinar um sinal, sabe? Tem milhões de soluções. Então é tranquilo de fazer esse tipo de arranjo e é rápido, né? Sim.